Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência nas nossas UTIs, está entrando no ar mais um episódio do nosso podcast UTI em Forma e Ação. Eu sou Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista. Você me encontra lá no Instagram, no @SanclerBernardes. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você me encontra no @movimento_UTI. E hoje a gente vai para mais um episódio, diria um tanto tentando extrapolar a nossa caixinha aqui do senso comum, né? A gente está muito feliz com o nosso convidado de hoje. Quem está aqui com a gente é o Gerson. O Gerson é médico. Eu vou deixar ele se apresentar já já. Mas eu queria contar como que eu te conheci antes, então, porque também acho que vai dar uma abertura aqui para a nossa conversa, né, Gerson? Queria primeiro agradecer a sua presença aqui. Eu conheci você, né? Assim, não conheço pessoalmente, mas eu conheci o Gerson, médico, através de uma médica que conviveu muito comigo na época da pandemia, lá no HC, né? E aí um dia ela falou assim: Débora, você já leu esse livro? E aí ela me deu o livro que você escreveu, né? O Pior Médico do Mundo. E aí eu falei, não. Ela, então você precisa ler. Ela ainda falou assim para mim, Gerson, só que assim, esse é um livro que vai e volta. Ela falou, não vai ficar com ele, pelo amor de Deus, porque tem a assinatura do Gerson. Eu falei, não, tudo bem. Aí peguei o livro e li, né? Naquela época, devolvi para ela e achei muito legal, porque eu também sempre gostei de escrever. Aí, depois de um tempo, eu vi que estava se falando muito de um filme novo brasileiro que ia ser lançado. E aí eu entrei de curiosa, que filme é esse? E fui ler sobre o filme, depois do Universo. E aí, de repente, eu vejo o Gerson no meio lá, né? E aí eu entrei no seu Instagram, tinha alguma coisa também falando sobre isso, né? De que você estava acompanhando o filme, né? Como consultor e tudo mais. Eu falei, nossa, que legal, é o mesmo Gerson que escreveu o livro, né? E aí eu falei, putz, que legal, né? E aí agora, né, a gente tá muito querendo falar um pouco sobre isso, sabe, Gerson? Sobre, primeiro, acho que são duas coisas muito interessantes. Essa coisa da gente extrapolar a medicina, a profissão de saúde, para além dos nossos pacientes diretamente, né? E conseguir trazer isso com outras habilidades que a gente tem de escrever, enfim, né? E essa ideia de mostrar para todo mundo que a gente pode participar de outras formas na maneira como a gente traz a saúde para as pessoas, né? Então, por exemplo, quem nunca reclamou de assistir uma série e falar, meu Deus, tá tudo errado, por que fizeram isso? Enfim. Então, a gente está muito feliz de estar aqui com você. Acho que você tem uma super experiência para falar com a gente sobre esse assunto, mas primeiro eu queria que você se apresentasse para todo mundo. É um prazer falar com os fisioterapeutas de UTI, enfim, outros interessados no canal. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a Sancler e a Débora pelo convite, né? Meu nome é Gerson Salvador, sou médico, sou especialista em infectologia, sou professor de clínica médica, de semiologia na Universidade de São Paulo, né? Trabalho no Hospital Universitário. Também no HC, sou vinculado à Comissão de Controle de Infecção Hospitalar no Instituto Lúcio Montoro. Então, essa é a minha atuação como médico, estritamente. E, além de médico, eu sou escritor, tenho um trabalho literário, vamos dizer assim, que até antecede minha entrada na faculdade de medicina, e eu tenho tentado encontrar meios de contar histórias, né? Já foi por livro, já foi num jornal de grande circulação, e atualmente eu tenho trabalhado num projeto de comunicação em audiovisuais. Muito bom. Gerson, eu queria também agradecer, né, a sua presença aqui, dizer que é um prazer a gente poder ter você aqui compartilhando um pouco desse seu trabalho todo aqui com a gente. E como Débora colocou, é algo que é muito interessante, porque mostra qual a importância de um profissional de saúde, muito além somente da assistência direta aos pacientes, né? Eu queria dar parabéns já de antemão pelo seu trabalho, dizer que é transformador e inspirador a gente saber de todas essas vertentes possíveis e imagináveis. E como a Débora colocou, eu já me perguntei 1 milhão de vezes, meu Deus, quem foi que fez uma consultoria para esse pessoal, né? De onde veio essa ideia que isso é o universo da saúde? E quando você estava falando agora que vem de muito antes da sua formação e tal, eu me recordo que há muitos anos atrás, hoje a gente tem uma
um boom de Grey's Anatomy, né, de assistir séries desse tipo, a gente teve uma outra série muito interessante que era o Plantão Médico, o ER. E o ER foi escrito por um médico, né, do tempo dele de internato. Ele escreveu como foram os primeiros dias de internato. Só que o negócio deu tão certo que viraram 14 temporadas e uma das séries da área médica mais assistidas. Então, é muito legal poder contar com você aqui. Espero que a gente possa ter uma troca muito rica aí para você compartilhar muito desse seu lado dentro da medicina, dentro da área de saúde, mas fora de necessariamente estar em contato direto com os pacientes. Ah, bom, vamos lá. O plantão médico é uma boa referência, né? A gente tem outras referências aí, até dentro da própria literatura, né? De pessoas que associaram a medicina e a literatura, né? Então, o Anton Chekhov, que é um dramaturgo, um contista muito profícuo, né? Deixou um trabalho maravilhoso. A gente tem o Crone, né? O Crone que escreveu o livro A Cidadela, o escocês, que é um livro que virou um filme também, um marco na cultura do Reino Unido. A gente tem o Drauzião aqui no Brasil, né? A gente tem que falar dele. A gente tem outras pessoas que já fizeram, o Moacir Scliar e outras, né? Então, eu humildemente me coloco, né, como um aprendiz desses que antecederam, né, e tentando conciliar essas paixões, né, que é a medicina, o trabalho na saúde e as histórias. Eu queria começar perguntando um pouco na sua visão, Gerson, né? Então, assim, de quem está bem imerso, né? Você tinha uma série da Globo também, né? Que eu não sei se ainda está passando ou passou, né? Eu trabalhei numa série recentemente que está disponível no Globoplay, né? Que é da Universal TV, que é a Unidade Básica. Eu trabalhei na terceira temporada, na consultoria, desde o roteiro até o set de filmagem, né? Então, um projeto muito especial para mim também. Então, esse é uma série que está lá, está disponível no Globoplay na última temporada. A série que a criadora também é uma médica, Helena Peta, né? Junto com a Ana Peta e o Newton Canito. A Helena é médica, a Ana, que é irmã dela, é atriz, enfim, de base. O Newton Canito, um roteirista muito conhecido. E as três juntas, os três juntos, né, criaram essa série que está na terceira temporada agora. A Helena médica, né, se tornou roteirista, a Ana também vem para o roteiro. Agora fazem direção de documentário, um monte de coisas. E como que você, né, você que está imerso bastante nesse mundo, assim, como é que você enxerga a importância, o papel dos profissionais de saúde dentro ali, né? Porque é isso que eu te falei, eu já ouvi muita gente reclamando, esse tubo tá errado, essa fixação, né? Qual que é essa interface que, de repente, é importante para as pessoas que estão assistindo terem uma noção melhor, enfim, na tua opinião, assim, né? Por que a gente precisa estar aí nesse meio, né? Ou qual que é o nosso papel ali? Assim, primeiro, eu acho que nós somos espectadores da vida, né, das pessoas de uma perspectiva que a maior parte dos seres humanos não tem, né? A intimidade do acesso que a gente tem ao outro, tanto ao corpo da pessoa, aos sentimentos das pessoas, né? Então, vocês, né, vêm numa unidade de terapia intensiva, a pessoa numa situação vulnerável, exposta, e ela não vai se apresentar daquele jeito para a maior parte das pessoas da família dela, né? As pessoas que têm mais... Então, a gente tem a possibilidade nos diversos cenários, né? Eu já trabalhei em UTI, né, sala de emergência, ambulatório que seja, a gente tem acesso à intimidade das pessoas. Então, a gente tem a possibilidade de encontrar histórias maravilhosas se a gente enxergar algo além daquele procedimento que a gente está fazendo, né? E, aliás, a nossa técnica, o nosso procedimento segue a pessoa. Tem um caminho. A pessoa que está tocando a sua vida, ela adoece, ela vai passar por uma internação hospitalar, está acontecendo alguma coisa que para ela é muito relevante, né? Que muda a vida dela. E não pode ser só um procedimento para a gente, né? É a vida de alguém que está ali, a história de alguém que a gente está afetando. Então, eu acho que se a gente tiver sensibilidade para enxergar a história, a gente vai ser profissional melhor, eu acho. A gente tem que tentar enxergar o todo, né? Para a gente saber como é que a nossa técnica vai ajudar. Então, esse olhar nas histórias, eu acho que é uma contribuição importante para as narrativas, sejam elas literárias, né? Sejam elas audiovisuais. Então, a gente tem uma lente e uma proximidade que enxerga a pessoa como outras pessoas não conseguem enxergar.
E do ponto de vista dos filmes, enfim, eu acho que não precisa ser tecnicamente perfeito do ponto de vista biomédico, né? Tem uma margem para as histórias serem contadas, mas tem eu acho que tem um patamar de respeito quando são questões que podem envolver saúde pública, né? Então, no Depois do Universo, por exemplo, que é um filme da Netflix que você citou, eu trabalhei na consultoria desde o roteiro, depois na produção, a montagem no hospital, o set, treinamento do ator. Você está lidando com lúpus, que é uma doença crônica que afeta um monte de gente, que tem determinados estigmas, né? Que tem determinadas condições, determinadas complicações. Então, dentro da escolha do diretor, é uma escolha ética, né, de querer mostrar próximo da realidade e ter respeito pelas pessoas que vivem com aquela condição, né? Então, essa consultoria pode aproximar, trazer mais verossimilhança e tentar trazer um toque que aproxime da realidade, mas sabendo que sempre não é real nesse cenário quando a gente está tratando de ficção, né? O Manuel de Barros, ele tem um versinho que fala que tem histórias que são tão verdadeiras que parecem que são inventadas, né? Então, às vezes a ficção faz mais sentido do que a realidade. Então, a gente não... Nesses projetos de ficção não existe a intencionalidade de contar histórias reais, mas histórias verossímeis e que sejam respeitosas também com as pessoas que vivem com aquela condição. E no caso Depois do Universo, eu acredito que o diretor, o criador, que é o Diego Freitas, né, um abraço para ele, que é um cara muito, muito bom, né, ser uma escolha ética, eu considero que ele acertou em cheio também, né, as pessoas com lúpus, as pessoas que estão em fila de transplante, receberam muito bem o filme, felizmente. Mas, Sancler, Diga, posso só aproveitar o gancho só para fazer uma pergunta? Porque eu fiquei pensando, Gerson, existe um papel aí de educação em saúde para a população ou não é bem esse foco, né? Porque, pelo que eu entendi agora, né, você colocando, o papel ali do profissional de saúde é tentar aproximar, né, do que seriam o mais realista, entre aspas, mas com a ideia, nossa, eu achei muito bonito o que você falou, com a ideia de respeitar a pessoa, né, que efetivamente vive aquilo na vida real, né, achei isso fantástico, mas existe um papel de educação em saúde ou não? Não é esse momento? Como que isso se mistura? Não, depende do projeto, né? Eu acho que cada projeto tem uma finalidade. Então, você tem um projeto documental que visa ser didático, explicar sobre a doença, o que é, como é que trata, e isso existe, entendeu? Então, essa é uma seara, é um tipo de projeto. Um projeto de ficção, ele visa contar uma história, e essa história vai impactar as pessoas de maneiras distintas, né? Então, mas, né, eu considero que quando trata de questão de saúde tem que ter uma responsabilidade e um olhar sobre o outro. E o papel depende do né, qual o objetivo daquele projeto. Só para dar um exemplo, eu trabalhei num projeto documental também para a Netflix chamado Mundo Mistério, que o criador é o Felipe Castanhari, que tem um canal Nostalgia na internet, ele fez essa série para a Netflix. Eu trabalhei num documentário sobre a grande peste da Idade Média, ali do século XV. Ali um papel técnico, como é que é essa doença, quais eram os formatos, o que aconteceu nas pessoas, tem risco de retornar, né, que outras pandemias, né, que ocorreram, como isso afeta a humanidade. Então, um conjunto de perguntas técnicas que a gente responde, depois trabalha com o roteirista, né, bate com o roteirista ali e dá opiniões sobre a produção. Esse tipo de trabalho. No Depois do Universo, começa com o roteiro, vai com a preparação do elenco, vai com o trabalho com a cenografia, com a direção de arte, um outro tipo de trabalho. Com a unidade básica foi parecido, porque foi desde o comecinho ali, né, de quando o projeto estava sendo, né, quando a temporada estava sendo pensada, recebe as primeiras propostas de roteiro, vai discutindo ali com a sala de roteiro, né, com as pessoas responsáveis e vai construindo até ir para o set lá com o ator. Então, depende muito do projeto. Também tem consultoria pontual. O pessoal pede, quero montar um cenário assim assado, você pode dar porque hoje eu tenho um serviço, uma consultoria que trabalha com comunicação em saúde, né, com audiovisuais, então às vezes eu recebo demandas que são muito pontuais e a gente acolhe também e as responde. Então depende do projeto, depende da demanda.
É Legal. muito legal. O que eu ia falar é que, assim, a gente tem que entender que é uma consultoria, né? É um trabalho de um profissional da área da saúde, mas dentro da arte, né? Dentro do cenário, né? Dentro da situação cenográfica. E isso traz uma licença, né? Não sei se eu posso chamar de licença poética ou licença artística para quem está elaborando. Mas é muito legal que você colocou essa questão de respeitar, e aí a pergunta da Débora, se há uma educação em saúde. É muito legal que a presença de um trabalho como esse seu, por mais que não seja o objetivo direto essa educação em saúde, esse respeito que você colocou aqui, né, para a gente trazer isso próximo, é importante para o paciente, é importante para outros profissionais de saúde que vão assistir um filme, uma série, ou vão ler o livro, para entender assim, porque talvez não seja a minha área de atuação, mas se eu tiver isso bem retratado, eu vou saber mais ou menos qual é o cenário, mas eu não preciso ficar ali de teste, né? Apesar que eu vou contar que eu faço isso. Então, se tem alguma coisa que se passa na UTI, eu fico olhando. Deixa eu ver se o ventilador tá ligado, deixa eu ver qual é a foto e tal. Mas que no fundo, tem um papel diferente e é de ambientar melhor as pessoas. E isso acaba gerando indiretamente, não gera, Gerson? Indiretamente acaba gerando uma educação. Porque se você faz um processo mais semelhante, você está próximo de trazer a pessoa para a realidade. Não faz isso indiretamente? Não, eu acho que é possível sim, né? Eu acho que tem projetos que são para isso, né? O Drauzio tem vários trabalhos, tem várias séries, né? Que são séries que visam educar, né? Então tem vários exemplos, né? Que servem com essa finalidade, né? Servem essa finalidade. No caso da ficção, a gente tem que... Eu também sou roteirista, fiz formação, né? Fui para a escola de cinema e tal. Antes ou depois? Não, Ou depois. durante? Durante, assim, né? Então, basicamente, minha história com a escrita, eu escrevo desde criança, né? Então, eu recebi um prêmio literário com 11 anos, um prêmio de poesia, escrevia, publicava no jornal de bairro adolescente. Então, quando eu vim fazer medicina, eu sempre fui menino do jornal. Fui trabalhar com a imprensa no Sindicato dos Médicos. E lá eu fui trabalhar com as tecnologias, né? Com as TV de internet. A gente fez um podcast, a gente tinha um canal no YouTube, então as coisas que serviam à instituição. E eu tive que aprender como aquelas ferramentas funcionavam. E a gente começou a fazer alguns documentários. E quando eu saí do Sindicato dos Médicos, eu tive interesse em aprender mais para continuar contando histórias com audiovisual. Eu fui fazer uma formação de cinema, de roteiro, né? E em 2019, falei, não, vou mergulhar um pouco agora nas histórias, né? Estudar, fazer o estudo de cinema mesmo. E eu entrei na escola de roteirista em fevereiro de 2020. Eu não sabia o que estava por vir no mês seguinte, né? E acabei voltando ali para a pandemia, ali para chamar da linha de frente. Mas desse período, quando eu começo a trabalhar com audiovisual, 2017, 2018 para cá, eu vim sempre tentando estudar. Então, eu sei que que uma história de ficção ela tem uma determinada finalidade, contar aquela história, e vão passar determinados valores, e a gente tem que tentar ser correto, né, nas mensagens que vão ser passadas. Agora, que existe licença poética, porque às vezes, né, a patologia não cabe na história que está sendo Não é o contada. importante, né? No momento. Às vezes não é, às vezes não é. Então é importante as pessoas que estão vendo um filme de ficção terem esse discernimento, né? E aí depende do que o diretor quer, né? Porque no final é ele que tá conduzindo, né? A história que vai ser contada, né? Então, mas eu acho que é importante não passar mensagens equivocadas, né? E nunca desinformar, mesmo que seja ficção, né? Isso aí eu acho que tem que ter esse cuidado. Mas quando vocês forem ver um filme de ficção, as pessoas que estão assistindo, lembrem que é ficção, que aquilo lá não precisa fazer sentido do ponto de vista fisiopatológico. A não ser que seja uma proposta mais realista, depois do universo em outros projetos não é. Uhum. Ô Gerson, eu sei que você está envolvido, eu também via, acho que tem um projeto aí na HU de cinema, né, de discutir filmes, enfim, né, e você sabe que eu estava com muita vontade de te trazer aqui, porque eu e o Sancler, a gente tá preparando um curso de reabilitação em pacientes em diálise, né, e aí, quando eu estava preparando o curso, eu falei, nossa, tem tudo a ver o filme, né? Assim, eu acho que dá para trazer o filme para dentro né, algumas coisas do filme para dentro do curso, enfim. E aí, eu até li um livro há pouco tempo acho que ele não é médico, mas ele é aqui da Unifesp, né, do Hospital São Paulo, que ele também tem um clube de leitura com os alunos, enfim, né? E aí, eu sei
que tem aí no HU, né? Acho que é um projeto de cinema. E aí eu queria virar só um pouquinho a conversa para, tá, a gente falou até agora sobre a importância dessa questão da arte, da literatura, né? A gente como profissional para passar uma mensagem, um respeito a quem vive aquilo e tal. E para a gente como profissional, né? Qual que é a importância, né, da gente ler, da gente, né, o quanto uma arte, um filme, uma literatura pode impactar na nossa atuação, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Teve um velho, né, amigo, né, que viveu alguns séculos atrás, né, chamado Aristóteles. O Aristóteles ele escreveu um livro chamado A Arte Poética. Na arte poética ele fala com clareza que as narrativas elas curam as pessoas, né? Porque quando a gente vê a história do outro, a gente pode se identificar e entrar em catarse. E a catarse é justamente uma purificação, né? É purificar os nossos próprios sentimentos. Então, eu acho que ele acertou em cheio. Eu concordo com essa ideia do Aristóteles, né, das histórias, né, que acho que as histórias nos curam. De diferentes maneiras. Eu acho que o pessoal da psicologia está aí para falar, né, mais capacitado a falar sobre isso, mas as histórias nos curam. Falar sobre o que nos machuca nos ajuda a superar isso também, né? Então, ter um espaço para elaboração das coisas que acontecem, das feridas do dia a dia, né? Porque a gente escolheu estar num lugar que é um lugar de dor, né? Então, a gente tentando passar uma mensagem ali, você está na unidade de terapia intensiva, né, ali, você está vendo pessoas que estão ali, talvez, algumas delas, num momento mais delicado da vida. Né? Você está lidando com familiares ali que estão com um ente querido ali e que está com a vida em risco ali, né? Então, isso mexe com a gente, né? A gente não passa indiferente. Então, ter espaço de elaboração através da narrativa, através da arte, eu acho que pode ser bom para nós também. Acho que pode ser, pelo menos para mim é. Então, eu acho que a gente tem que falar sobre nossas feridas, né, encontrar meios de falar sobre elas. Eu acho que isso pode fazer bem. E a arte, do meu ponto de vista, ela é necessária como é necessário comer, é necessário, né, a higiene, o sono. Né? A gente tem que ter um espaço para se conectar com algo que vai além daquela concretude, né? daquela rotina. E a arte nos permite isso. E as diversas formas de arte. Ou para consumir, ou para produzir, né? Mas eu acho que as diversas formas de arte podem entregar isso, né? Eu acho que, e tem uma coisa muito interessante também, eu ia fazer uma pergunta, mas eu não vou mais fazer porque é meio óbvia a resposta, se você acha que a inclusão da arte na formação dos profissionais de saúde é algo positivo, e é óbvio que é, você acabou inclusive de falar disso, mas é que a gente também aproxima as pessoas que estão num processo de formação nos cursos da saúde de uma realidade do nosso dia a dia. Sair de um livro puramente técnico e através da arte, da leitura, da escrita, de vídeo, de cinema e de música, de qualquer que seja a maneira, a gente traz para coisas que nós usamos muitas vezes no nosso momento de fuga do tecnicismo. Né? Então, você estuda muito tempo aqui, você para ler um livro, você para assistir um filme. Então, quando você consegue juntar essas duas coisas, talvez seja uma grande possibilidade de a gente otimizar um pouco mais o olhar dos profissionais de saúde. Eu tive a honra de ter um professor de anatomia na minha formação, que era o professor Armando Bezerra. E o professor Armando, ele viajava o mundo inteiro dando palestras sobre anatomia e arte. E ele fazia isso, ele buscava isso no dia a dia dele. E eu lembro o quanto era transformador para um aluno ouvir o professor Armando falando sobre arte e, consequentemente, estar aprendendo sobre anatomia. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho. Débora colocou esse projeto do cinema e tal, mas o quanto é importante a gente ter outras formas dentro da nossa formação que consigam mesclar a arte e a nossa formação profissional. Então, a arte ela nos conecta com algo humano, muitas vezes com linguagens que são universais, que pessoas em locais diferentes culturas conseguem acessar, né? E o profissional de saúde, sim, o ideal é que todo mundo tivesse formação artística de pequenininho, né? Literatura, o Brasil relativamente consome pouca literatura, né? Então, acho que teatro, cinema, artes plásticas, ir ao museu,
usufruir né, das obras diversas que tem, né? Eu acho que isso devia fazer parte da formação de todo mundo. E o profissional de saúde no geral, uma formação técnica que tem que ser, mas a gente tem que saber a que a técnica serve, né? Não existe o melhor procedimento para qualquer situação. Você tem que escolher o procedimento dentro de uma determinada realidade, tem que ter ideia do qual é o projeto terapêutico daquela pessoa, de que universo está se falando, né? Então, a arte é fundamental. Tenho uma impressão que também discussões sobre ética, sobre filosofia, isso poderia acrescentar no geral, né? Talvez está até vindo antes de formação média, mas isso pode ser reforçado junto com os profissionais de saúde. A gente tenta fazer isso, né? Todo dia eu passo com o residente visita, a gente conhece o paciente. Hoje a gente fez uma discussão ética interessante, né, sobre as diferentes visões da bioética, o que é bioética liberal, o que é ética utilitarista, como é que a gente pode ter diferentes visões para encontrar o melhor caminho para aquela pessoa. E eu acho que isso é muito rico. Isso ajuda também a gente a escolher os melhores caminhos terapêuticos, né, junto com essas pessoas que estão em volta, são espaços de troca, né? Não é uma coisa unilateral, né? Então, ampliar sim, dialogar sim. E eu acho que quem só é bom de técnica e nem de técnica é bom, sabe? Eu estou extrapolando aqui um pouquinho, pegando na ferida, porque eu sei fazer bem o procedimento, mas se você não souber bem o contexto, pode ser que não entregue algo que, né, pegando aqui a bioética utilitarista, né, a ética utilitarista. Se você faz uma intervenção qualquer que não vai contribuir para o projeto de felicidade daquela pessoa e de ninguém, às vezes é uma intervenção inútil, né, que só satisfaz o ego do profissional, que sabe uma técnica que só ele domina, ou que poucas pessoas fazem, né, até não, né, e que às vezes não serve para aquela pessoa que está ali na frente, né. Você sabe que, ouvindo você falar, assim, me vem uma preocupação muito forte, né? Eu tenho um contato muito forte com a graduação aqui na USP. O Sancler tem lá na Federal do Rio Grande do Norte. E assim, o que eu sinto, sabe, Gerson, é que cada vez mais eles não encontram importância em disciplinas desse tipo, sabe? Eles cada vez mais querem, não, diminui um pouco a Desconexo, né? Cada vez bioética. mais distante, parece que está ficando mais Não, longe. tipo, sociologia, diminui, diminui, diminui. Psicologia, diminui, diminui, diminui. Bioética, diminui, diminui. Né? E talvez seja um ciclo que já vem de antes, né? Igual você falou, do nosso ensino fundamental das crianças, onde a arte vai só até o primeiro, segundo ano, né? Aí depois, terceiro ano, já é prova, não tem arte, enfim, né? E aí eu acho que isso tá. Não sei se é a sensação que você tem, né? Eu tenho 15 anos, você deve ter muito mais experiência que eu, mas eu sinto, assim, que tá rolando uma desconexão disso, sabe? E por isso que a gente quis muito falar sobre isso aqui, né? A gente brinca que tem alguns temas que a gente traz, às vezes, para cá, para tentar dar um start nessa rediscussão das coisas, né? De, poxa, gente, será que a gente não tá precisando voltar, né, nessas questões mais complexas, né, de ética, de bioética, de, né, como as coisas surgiram, enfim. Não sei o que você acha sobre isso, mas a gente está tentando fazer esse movimento também aqui, né, de repensar sobre isso, sabe? Eu acho que é fundamental. Eu não sei se é questão de currículo, né? Eu tenho dúvidas se é ter as disciplinas, né? Porque às vezes a disciplina também não entrega, não pode não entregar, né? Então, assim, a gente não tá lá no Não é só currículo. ter a disciplina, né? Ela tem que ser efetiva. Mas você tem um espaço de diálogo, de troca, né? Então, fazer uma discussão de bioética a partir de casos concretos que o aluno está vendo durante seu espaço de formação, sabe? Fazer as discussões fazer as discussões aplicadas, eventualmente trazendo pessoas de fora daquela roda ali, né? Então, vamos trazer aqui, fazer discussões que sejam transdisciplinares, né? Com diferentes olhares, diferentes visões, talvez, né? Agora, só ter a disciplina, eu não tenho certeza se será efetiva, porque as pessoas acabam modulando o interesse, né? Conforme tem uma professora aqui no ICB, até uma Mazor, né? Ela coordenava o Instituto de Ciências Biomédicas na época que eu fazia graduação, e os alunos de medicina reclamando que não gostavam dos cursos de histologia, né? Não gostavam dos cursos de
né, de biologia celular que tinha lá. E ela falou, é muito diferente dar aula para vocês do que dar aula para os alunos da biologia. Porque quando a gente fala de uma bactéria para o aluno de biologia, ele quer saber qual é o nicho ecológico, se ela tem algum aproveitamento econômico, né, qual que é o papel dessa bactéria no mundo, e vocês só querem saber que antibiótico dá para matar a bactéria, né? Então, tem uma questão da modulação dos interesses. Se a gente conseguir, né, esse é um desafio para a gente que é professor, né? Dentro das questões concretas, né, fazer as discussões. Então, estamos discutindo um artigo científico, vamos discutir ética em pesquisa aqui, na hora que a gente está discutindo evidência. Então, a gente tem que encontrar um caminho e é uma coisa que a gente também precisa fazer. A gente não recebeu, mas a gente tem que tentar dar um jeito de entregar, né? Que não, a gente faz um sarau, cinema, a gente vai fazendo tentativas, né? Com maior, menor adesão, a gente vai lançando sementes, né? Muito bom, muito bom. Ô, Jéssica, deixa eu lhe fazer uma pergunta, porque você é infectologista. Aí você falou que você foi para a escola de roteiristas em 2019 sem saber o que vinha. Aí, de repente, veio um negócio chamado pandemia. Pandemia, talvez, para vocês infectologistas, para nós fisioterapeutas de terapia intensiva, foi um negócio que mudou a nossa vida completamente. Como é que você viu a produção de informação sobre isso em meio audiovisual? Cinema, jornal, informativos e etc. Como é que você percebe que foi isso? Assim, teve muito desencontro, muita desinformação ou teve muita informação? Aí com um olhar infectologista, mas também de quem trabalha com consultoria de comunicação em saúde e tal. Então, assim, lógico que trabalhamos muito, né? Tive muito exposto durante a pandemia, né? Só para... Eu não sou uma pessoa que... Eu não gosto de fazer... de divulgar a minha pessoa, né? Talvez as ideias e tal, né? Tanto que rede social, não tô lá todos os dias, né? Pouca interação e tal. Não gosto muito de mostrar a minha cara, não fico nem tão confortável, né? Mas durante a pandemia tive muito exposto, muitos canais de televisão, imprensa, né? Foi um período que eu também escrevi para a Folha de São Paulo, um blog chamado Linha de Frente e tal. E eu estava ali dentro do órgão de imprensa, né, vendo outros movimentos, né, estava muito frequentemente na Globo News, outros canais de TV, e eu vi muita responsabilidade por parte dos jornalistas, muito. A gente tem no Brasil, em cada grande veículo, tem alguns jornalistas que trabalham bem com saúde, sabem muito de saúde, né? Então, a Cláudia Colucci, por exemplo, da Folha de São Paulo, Mariana Varela, do portal Drauzio, Conceição Lemes, do Biomundo. Eu estou citando aqui algumas pessoas assim que sabem muito de saúde, mas sabem muito. Eu só falei, mas tem muitas outras. E com uma postura bastante responsável. Então, eu vi a imprensa brasileira, a partir desses jornalistas, fazer um grande serviço para o Brasil. E teve desinformação, sim, mas uma desinformação que veio, né, muito de uma parte da categoria médica, né, possivelmente com conflitos de interesse, tentando oferecer determinadas soluções, né? E aí, enfim, é claro que não foi homogêneo, em algum momento houve espaço na imprensa para ideias incorretas, mas na maior parte do tempo, os profissionais de imprensa, os grandes veículos de comunicação estavam procurando as melhores informações para passar. Então, eu acho que é um balanço bastante positivo em relação o pessoal da comunicação. A gente viu um crescimento das agências de checagem, de pegar uma informação, tem um estudo científico que eles já mandavam mensagem aí, isso aqui é verdadeiro, esse estudo faz sentido ou não. Então, eu vi muita responsabilidade e eu acho que foi um papel bastante positivo, assim, de diversos órgãos, diversos. Os jornalistas fizeram um trabalho muito bonito, se dedicaram, e os jornalistas, eles foram linha de frente como nós também. Então, eles estavam ali o tempo inteiro, eles estavam na porta do hospital, eles estavam expostos como nós também, como outros profissionais de limpeza, de segurança, né, bombeiros, enfim. Então, dentro daquele momento em que, né, quem é a linha de frente, quem vai ser imprescindível circular, eles estavam lá juntos. Então, devemos isso à corporação dos jornalistas, né, dentro das suas organizações, né, e, de alguma maneira, das empresas de jornalismo no Brasil, no geral, né. Vou fazer um destaque negativo. Tem uma publicação do anúncio pago, assim, que foi pago, depois a gente sofreu a indústria farmacêutica defendendo um tratamento ineficaz, que foi publicado como anúncio publicitário.
mas ainda assim, com esse destaque negativo, não foi colocado como uma questão jornalística, né? Então, acho que os jornalistas, no geral, né, com suas exceções, prestaram um grande serviço para o país e podemos ficar tranquilos por termos profissionais tão competentes, tão qualificados, assim, tentando plantar essas sementes e fazer esse trabalho. Muito legal, é excelente poder ouvir isso, assim, né? E de uma pessoa que está nos dois meios, né? Eu acho fantástico isso. E realmente a gente teve muito viés de posicionamento, né? De princípio, sei lá como é que a gente pode chamar isso, mas é muito legal porque a gente que trabalhou na linha de frente, a gente viveu isso no nosso dia a dia, né? A gente estava ali na assistência e também estava preocupado com isso que chegava para a sociedade, né? Com isso que chegava para as outras pessoas. Então, muito bacana poder ouvir isso. Preciso fazer um destaque, né? Eu tinha um determinado canal de televisão com muito dois ladismos, né? Uma grande rede de TV e rádio e tal, e vamos mostrar os dois lados, vamos trazer aqui o pessoal que estava divulgando ideias incorretas. Eu recusei alguns convites e não aceitei nenhuma vez essa televisão, aquela das duas letrinhas lá, né? E, enfim, não, eu vou fazer um destaque negativo aqui para não generalizar o exemplo positivo. Acho que eles desinformaram muito também, enfim, foram, né, corresponsáveis por, mas na grande maior parte das televisões e dos jornais, dos veículos de rádio, né, internet, eu acho que foi um trabalho sério e muito qualificado. E eu aproveito já para dar, já deixa eu falar, Débora, para dar os parabéns por uma decisão como essa, assim, de não estar presente em todos os lugares, sabendo como os veículos estavam, né, passando a informação para as pessoas. Gerson, a gente precisa terminar, né? Infelizmente, eu vou te dizer que é um assunto assim que eu gosto demais, né? Me empolga bastante. Foi muito bom te ouvir, trazer esses insights, sabe? De quanto quando se produz algo, tem esse cuidado com respeito, né, às pessoas que vão assistir, né, que podem estar na mesma situação. E achei muito legal ouvir a sua história também. Eu espero que inspire outras pessoas, porque a gente sabe que muitas vezes eu sou fisioterapeuta, mas eu tenho um gosto enorme por escrever, por exemplo, e a gente acaba ficando numa caixinha, ah, não, mas eu sou fisioterapeuta, então fisioterapeuta não é escritora, fisioterapeuta, né? Fica no Esses seu lugar, né? Não movimentos vem entrar aqui. e esses movimentos da vida a gente acaba deixando para lá, né? Ou até gostos que a gente tem e que são possíveis de fazer interface com uma faculdade que a gente fez, com outras coisas. Então, assim, de verdade, achei super inspirador ter você aqui. Espero que as pessoas também se inspirem. Foi muito legal te ouvir, saber que existe também outros lugares para a gente trabalhar, né? Por exemplo, né, consultorias para filmes, enfim. Então, queria agradecer a sua presença. A gente, sempre aqui no final, a gente dá dicas de filme, de livros que a gente gosta. Fica aqui a minha sugestão, né? O Gerson tem o livro dele, tá lá na Amazon, né? Tem na Amazon, dá para pegar pelo Kindle, enfim. O Gerson tem essas colunas que ele escreveu da linha de frente que estão muito legais de serem lidas mesmo, né, que já foi assistir o filme depois do Universo, e queria agradecer pelo seu tempo aqui com a gente, Gerson. Vou deixar o Sancler se despedir, e aí depois eu abro para você se despedir, e se quiser deixar alguma sugestão, enfim, para quem está ouvindo. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Bom, eu queria agradecer também, Gerson, dizer que é uma honra para o podcast poder receber você e discutir assuntos assim, e que seja uma porta se abrindo para a nossa esfera, para os nossos ouvintes, as pessoas que nos acompanham, para que a gente possa fazer isso que a Débora disse, que é transgredir e pensar muito além de maneiras diferentes. Eu acho que isso só agrega a tudo que a gente oferece para a sociedade. E é uma coisa interessante, o nosso episódio é o episódio número 112, esse podcast está no ar há mais de 2 anos, a gente tem 112 episódios no ar. E a gente tem uma prática de, no final, falar assim, deixa uma dica aqui que seja fora do óbvio. E eu acho que tem muita relação com o que a gente está falando aqui nesse episódio. Então, a gente fala, às vezes, de, sei lá, como estubar um paciente, mas no final a gente vem com uma dica que é um livro, que é uma série, que é um filme, que muitas vezes não é técnico, não tem nada a ver, mas faz a nossa percepção mudar sobre o meio. Então, além de todas as dicas que a Débora já deu, que estão relacionadas ao seu trabalho, eu acho que a gente poderia listar aqui milhões. Eu li de Spotlight, o filme que fala sobre a imprensa, a verificação e a política dentro da imprensa.
aos grandes filmes e documentários que se relacionaram com pandemia. Eu acho que foram muito interessantes e úteis. Para mim, foram transformadores para enfrentar a pandemia. E acho que toda e qualquer série na área da saúde, ela acrescenta para os profissionais de saúde muita coisa por causa dessa vivência, de uma temática, de ambientação, né? Então, essas são as minhas dicas que eu daria aqui hoje. Eu agradeço e passo a palavra a você para poder encerrar. Espero que a gente possa ter outras discussões em outros momentos. Então, obrigado pelo convite, foi um prazer estar com vocês, recebam o meu abraço e minha dica, minha sugestão é comam arte, bebam arte, respirem arte, né? Acho que lembrem que vocês são gente, né? Vocês são pessoas, vocês não são apenas, né, vocês não são apenas a sua técnica, né? E talvez vocês até, né, nós até melhoremos tecnicamente quando a gente perceber que a gente é algo mais do que, né, do que esse nosso ato profissional ali, o último, né, o que a gente vai fazer ali, né, na beira do leito do paciente, né? E além disso, é doloroso, né? Não é, se a gente pensar só no tubo, só no ventilador, é mais tranquilo lidar. Mas eu acho que a gente entrega um trabalho melhor se a gente tentar entrar na história de quem é aquela pessoa, né? Qual que é o nosso papel na vida, né? Nessa história que está aqui na nossa frente. E muitas vezes são histórias maravilhosas, assim, que nem melhores, nem piores, mas distintas do que a gente vê, né, na televisão, no cinema. Então, aproveita as histórias que se apresentam para a gente, né, todos os dias no nosso exercício, no nosso trabalho, tá bom? Um grande abraço. Obrigado. Obrigada, Gerson. Obrigada, Sancler. Obrigada, pessoal, para todo mundo que acompanhou e até o próximo.